Meu chefe me obrigou a trabalhar no enterro da minha mãe, então eu usei os próximos 30 dias para falir a empresa dele em silêncio. Minha mãe morreu em uma segunda-feira cinzenta, e o cheiro de hospital ainda estava grudado na minha pele quando liguei para o meu chefe. Ricardo era o tipo de homem que media o valor de uma pessoa pelo tamanho do lucro que ela gerava, e ele nem esperou eu terminar a frase. Sinto muito pela sua perda, mas o relatório da fusão precisa ser entregue amanhã cedo, e você sabe que ninguém mais tem acesso aos códigos de auditoria. Tentei explicar que o enterro seria na manhã seguinte, mas ele soltou uma risada seca que ecoou no meu ouvido como um insulto. Ele disse que luto era um luxo para quem não tinha responsabilidades, e que se eu não estivesse na minha mesa em 2 horas, eu poderia aproveitar o tempo livre para procurar outro emprego permanentemente. Fui trabalhar com o coração em frangalhos e o rosto inchado de tanto chorar enquanto via meus colegas desviarem o olhar. Sentei na minha cadeira e enquanto ouvia meus colegas cochicharem sobre como eu era fria por estar ali, eu comecei a traçar meu plano. Ricardo passou pela minha mesa e deu 2 tapinhas no meu ombro dizendo que essa era a mentalidade de um vencedor e que eu seria recompensada. Ele não percebeu que naquele momento eu parei de ser uma funcionária dedicada e me tornei um vírus silencioso dentro do sistema. Eu conhecia cada brecha financeira e cada segredo sujo que ele escondia nas planilhas de gastos que ele achava que eu não entendia. Ricardo vinha desviando fundos de investidores para pagar dívidas de jogo, e eu era a única pessoa que organizava aquela bagunça para parecer algo legal. No dia seguinte ao enterro, ao qual eu não pude comparecer, eu decidi que não choraria mais nenhuma gota de lágrima. Comecei o primeiro dia do meu plano de 30 dias injetando pequenos erros nos contratos de fornecedores internacionais que ele assinava sem ler. No dia 7, eu comecei a vazar anonimamente informações sobre a instabilidade da empresa para os principais investidores do mercado. Usei contas criptografadas e detalhes técnicos que apenas alguém com acesso total aos servidores saberia descrever com tanta precisão. Vi Ricardo entrar em pânico quando as primeiras ligações de cancelamento de aporte começaram a chegar e o valor das ações despencou. Ele gritava no telefone enquanto eu continuava digitando as ordens que cancelavam silenciosamente os seguros de carga dos navios que estavam em trânsito. No dia 15, a empresa já estava sangrando por todos os lados e o conselho administrativo exigiu uma auditoria que ele não podia evitar. Ricardo me chamou na sala dele com os olhos injetados de sangue e perguntou se eu sabia o que estava acontecendo com as contas da empresa. Eu olhei nos olhos dele com a maior inocência do mundo e disse que talvez fosse apenas má sorte ou o destino cobrando o preço de certas escolhas. Continuei trabalhando 12 horas por dia sendo a funcionária perfeita enquanto deletava gradualmente os backups dos servidores que sustentavam a operação. No dia 25, os principais clientes cancelaram os contratos por quebra de confiança após receberem provas de que ele fraudava os laudos técnicos. Ele estava acabado, e a empresa que ele levou 20 anos para construir estava desmoronando em menos de um mês por causa de uma única pessoa irritada. No 30º dia, eu cheguei cedo e coloquei minha carta de demissão na mesa dele junto com um pendrive contendo todas as provas de seus crimes. Ele abriu os arquivos e viu sua vida inteira organizada em pastas que seriam enviadas para a Polícia Federal em exatamente 10 minutos. Ricardo caiu na cadeira e perguntou por que eu estava destruindo tudo depois de ele ter me dado a chance de ser alguém grande. Levantei da cadeira e olhei para a foto da minha mãe que eu mantinha escondida na minha gaveta todo esse tempo. Eu disse que ele me obrigou a trabalhar no dia em que eu deveria estar enterrando a pessoa que eu mais amava e que agora ele teria o resto da vida na prisão. Saí do prédio sem olhar para trás enquanto os oficiais de justiça subiam pelo elevador para lacrar as portas da empresa. Hoje ele responde a 3 processos criminais e perdeu cada centavo que roubou, enquanto eu presto consultoria para os antigos clientes que ele enganou. O lucro é temporário, mas o respeito é a única coisa que você realmente leva para o túmulo, e ele descobriu isso da pior forma possível. Sinto que minha mãe estaria orgulhosa não pela vingança, mas por eu finalmente ter aprendido a dar valor ao que realmente importa na vida. Ricardo achou que eu era uma ferramenta que ele podia usar até quebrar, mas ele esqueceu que ferramentas também servem para demolir impérios. O império dele agora é apenas uma pilha de papéis em um tribunal de justiça, e eu finalmente posso visitar o túmulo da minha mãe em paz. Descobri que o silêncio é a arma mais poderosa de quem não tem mais nada a perder, e que 30 dias são suficientes para mudar o destino de um homem arrogante.